Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a essa noite de homenagens, essa noite de alegria, de comoção, de emoção. Hoje estamos reunidos para homenagear um colega, um amigo que teve sua vida ligada à FATEC Jaú desde o início. Alguém que se comprometeu como poucos com a educação de profissionais competentes, com projetos que consolidaram o curso de logística como referência, não apenas em Jaú, mas também entre todas as FATECs. As trajetórias do nosso querido Oswaldo Contador Júnior, o Buga, e a do curso de logística na FATEC Jaú são inseparáveis. Não há como não lembrar de sua dedicação ao curso e ao FATEC Log. Hoje, um dos principais eventos de pesquisa em logística no país. E de seu apreço pelas disciplinas que ministrava em diversos cursos, economista que era, e de seu engajamento em causas que sempre extrapolaram os limites do campus. O evento de hoje, que reúne familiares, amigos, colegas, alunos, alunas, acontece para a inauguração do nosso Laboratório de Desempenho Logístico, professor Oswaldo Contador Júnior. Essa foi a maneira que nós, da FATEC Jaú, encontramos para fazer uma homenagem mais do que justa ao Buga. Gostaríamos, nesse momento, de registrar a presença dos seguintes colegas e convidados. Digníssimo coordenador da FATEC Jaú, professor doutor Paulo Buscariano. Digníssimo assessor 4 da FATEC Jaú, professor mestre Vladimir Cancielo. Digníssimo ex-diretor da FATEC Jaú, professor mestre Robson Antônio Moreira. Digníssimo ex-vice-diretor da FATEC Jaú, professor mestre Luiz Alberto Sorani. Coordenador do curso de logística da FATEC de Jaú, professor mestre Flávio Scalco. A senhora Regina Testa Contador, viúva do nosso querido Buga, acompanhada dos filhos, filha e neto. Maria Carolina, contador Sagioro, Luiz Fernando Testa, contador, Pedro Testa, contador, sua esposa Fernanda, o João, os irmãos Ricardo Bagaiolo, contador, e sua esposa Mainha, Gilberto Bagaiolo, contador, e sua esposa Lininha. Também acusamos a presença dos amigos Maurício Sorani e sua esposa Maê, Maria Pedro de Souza e sua esposa Pepa, Marques Alencar e sua esposa Lalá, Antônio José Biazetti, o Biá. Para falar um pouco sobre a trajetória dele e seus laços com a FATEC Jaú e sobre a carreira que construiu, convidamos agora o coordenador-diretor da FATEC Jaú, Paulo Henrique Buscariolo, para suas palavras. Boa noite a todos. Primeiramente, em homenagem ao nosso amigo Buga, né? Gostaria que rezássemos um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Com certeza o nosso amigo, né, está nos braços de Deus e com certeza está olhando por nós aqui. Vocês vão desculpar que eu vou chorar. Vai ter jeito. Bom, é com profunda emoção, né, que hoje inauguramos, né, como a Natália falou, o nosso laboratório de desempenho logístico, né. O professor Oswaldo Contador Júnior, né, Buga, começou a dar aula aqui na FATEC em 96. Inclusive, começamos no mesmo dia, eu e ele. Ele dava uma disciplina, controle orçamentário financeiro, COF, que eram 3 aulas, e eu dava uma disciplina no terceiro semestre do curso de informática, o curso é uma disciplina de redes de computadores.
E como a minha disciplina era de 3 aulas, a dele também, então a gente intercalava. Às vezes eu dava uma aula e ele dava 3, ou às vezes eu dava 3 aulas e ele dava 1 na mesma noite, depois a gente complementava, né? Então, a matrícula dele era 200, 142 e a minha 200, 143. Então, trabalhamos juntos também, né? Eu e o Buga trabalhamos na Companhia Jauense Industrial. Ele era meu chefe lá, ele tinha equipe de programadores, né? Ele era analista de sistemas na Companhia Jauense, lá chamávamos ele de Vardão, né? Mas também tínhamos bastante amizade naquela época. Aí depois eu saí da Jauense, aí depois eu vim para a FATEC e coincidentemente, como eu falei, começamos nossa carreira aqui no mesmo dia, tá? E com o passar dos tempos, né? O Buga também tinha compromisso, dava aulas na fundação, né? Mas ele foi investindo na carreira aqui na FATEC. Em 2006 tornou-se professor pesquisador. Em 2007, já dentro da pesquisa, ele criou a revista, né? Ou seja, foi um dos criadores da revista FATECnológica, que ele sempre cuidou, aí, como sempre se dedicou também ao FATEClog, né? Que é hoje, como foi falado, um congresso de logística conhecido internacionalmente, tá? Em 2008, ele assumiu pela primeira vez a coordenação do curso de logística, período que foi até 2013, e foi substituído pelo nosso também colega Carlinhos Pavanelli, que também não está mais entre nós, né? Lembranças dele também. Em 2014, ele voltou à coordenação do curso de logística, né? Sempre com muito afinco, muito amor, né? Que foi até 2022. E 2022 voltou à pesquisa. Na verdade, ele nunca deixou de ser um professor pesquisador. Só que aí ele ficou efetivamente na pesquisa, né? Em 2022, trabalhando efetivamente, né? De maneira profícua e infelizmente, né? Agora, 31/8, fez 1 ano, ele nos deixou. O legado do professor Buga transcende suas conquistas acadêmicas. Ele foi fonte de inspiração, sensibilidade e humanidade. Sua dedicação às atividades extensionistas e sociais evidenciou seu caráter como cidadão ativo e consciente, contribuindo para o desenvolvimento regional e a dignidade humana. Na FATEC Jaú, ele deixa não apenas as realizações concretas, mas um legado imaterial de valores e de conhecimento. Sua influência permanece viva na memória de alunos, ex-alunos, professores e colaboradores. Por volta do ano de 2017, o amigo, né, do Buga, o Floriano, né, Floriano Alves Pereira, ele nos doou uma maquete, que é representando aí um modal ferroviário. O Floriano também foi colega nosso da Companhia Jauense, trabalhamos lá, né? E na época eu lembro, fui na casa dele junto com o Buga, e o Buga falou, não, vai doar pra gente. Eu falei, perfeito, né? Ficou aí durante anos aí no corredor da nossa faculdade, o Buga sempre cuidando dela com muito amor, né? E agora, de maneira definitiva, né, estará aí no laboratório, né, de logística, que era aí o sonho do Buga, né? A questão do laboratório, a gente sabe da contribuição de várias pessoas para a construção dele, né? Ou seja, para a realização. Foi agora durante o mandato do professor Robson, que juntamente com a Valéria, com o Sorani, se dedicaram com muito amor, e o coordenador atual, né, do curso de logística, que na verdade foi na época que substituiu o professor Buga, né, também cuidou com muito amor aí para a realização. Depois será falado um pouquinho mais dessa conquista, dessa história, com mais detalhes, tá?
É muito, como eu falei, era difícil eu não chorar, até que agora estou me contando bem, né? Contando bem. Mas ele foi um grande amigo meu, pessoal, um grande amigo de todos aqui da FATEC, e com muito orgulho essa homenagem, e é o mínimo que nós podemos fazer por ele, que era realmente esse sonho dele, o laboratório de logística, o curso que ele tanto cuidou. Deu aula em outros cursos, deu aula no curso também da gestão da produção industrial, dava aula no curso de meio ambiente, então ele sempre foi um professor realmente muito atuante e nos deixa muitas lembranças. Obrigado. Nós vamos agora assistir algumas homenagens de amigos que não puderam estar presentes aqui hoje, mas quiseram registrar o carinho que eles tinham pelo amigo Guga. Encontrado durante a vida. Como me achei incrível uma capacidade de reunir pessoas assim. O Guga foi um querido amigo, uma dessas pessoas que a gente agradece por ter encontrado durante a vida. Como me achei incrível uma capacidade de reunir pessoas, de desenvolver ideias. Ele foi meu orientado de doutorado, que foi uma experiência maravilhosa dele lá no Laut, agitando todo mundo, e sempre aquele jeito bonachão e divertido. E também fez uma trajetória, tanto profissional quanto na FATEC, incrível. A construção do grupo de coordenadores dos cursos de logística teve muito a cara do Guga. Eu sinto muita falta desse querido amigo, mas sei que lá no céu ele deve estar reestruturando todos os processos logísticos e ajudando todo mundo. Fica bem aí, meu. Um abraço. Olá, comunidade FATEC Jaú. Que prazer enorme estar aqui com vocês, e principalmente pelo momento nobre que nós estamos aí celebrando juntos, esse grande laboratório com o nome do nosso Guga. Prazer enorme estar participando aqui junto com vocês, e é muita honra para mim aqui, e muito emocionado também de saber que vocês estão homenageando o nosso amigo Guga aí na FATEC de Jaú. Eu tenho uma grande estima por essa comunidade aí da FATEC de Jaú, grandes amigos. Tenho certeza que o nosso amigo Guga não está presente em corpo, mas de alma com certeza está aí conosco. Muito sucesso nesse empreendimento aí do laboratório. Tenho certeza que com excelentes profissionais que vocês têm aí na FATEC de Jaú, está sendo muito bem representado esse laboratório. Tenha muito sucesso, muitas conquistas, muitas prosperidades, muitos ensinamentos aos nossos alunos, e contem sempre comigo aqui. Professor Luiz Alvarenga, aqui da FATEC de Pindamonhangaba, FATEC de Registro, agradece de coração a atenção de vocês, o carinho, e desejo novamente uma excelente jornada de trabalhos aí no laboratório. Fiquem com Deus, um grande abraço. Olá, gostaria de deixar a minha mensagem aqui com relação ao meu grande amigo Guga. Falar de Guga é falar de família, falar de amizade, falar de energia, falar de educação. Guga sempre foi uma pessoa que deixou lições na educação, com os amigos, na família, e uma pessoa que passava uma energia incrível, fazia realmente as coisas acontecerem. O Guga está entre nós, de uma forma ou de outra, ele está fazendo a sua jornada da energia, daquele poder de fazer as coisas acontecerem aqui no meio de nós.
É lógico, nós sentimos muita saudade do grande Guga. E toda homenagem que pudermos fazer para uma pessoa que fez acontecer e deixou um legado extremamente importante, uma lição extremamente importante para seguirmos em frente e sim, imitá-lo. Por que não? Um grande abraço do Bertalha, um grande abraço ao grande Guga, onde estiver, porque o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abraço, Guga. Boa noite a todos. Um especial abraço à esposa do Guga e aos seus familiares, ao Flávio, coordenador do curso de logística, aos professores e funcionários da FATEC Jaú. Inaugurar esse laboratório de logística era um sonho do Guga. Sonho esse que está sendo realizado nesse momento pelo Flávio e demais professores da unidade. Meus parabéns aí a todos. Tenho certeza que onde ele estiver, ele vai estar super feliz com essa iniciativa. Dar um nome ao laboratório dele, o nome do Guga, o laboratório, a homenagem mais que justa. Pelo menos a gente fica lembrando mais um pouco desse cara que realmente faz uma falta tremenda aqui pra gente, tá? Mas esse ano, onde ele estiver, ele está dando uma força para nós aí e tenho certeza que está muito feliz. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e parabéns pela iniciativa. Um abraço. O Guga Só me ajuda, Flávio. Foi o professor Orlando Fontes, o professor Alvarenga, o Paulo Bertaglia e o professor Nelson. Então, ficam aí as homenagens. Depois de tanta história boa e de tanta emoção, gostaríamos de ouvir a senhora Regina Testa Contador, que por 50 anos esteve ao lado do Guga e com ele construiu uma família linda e uma linda história de amor. Eu peço para a Carol. Ela vai ser representada pela Carol. Tá? Boa noite a todos. Não chore, senão não aguento também, né? Eu represento, mas ajude. Bom, vamos lá. Boa noite mais uma vez. Bem difícil falar, difícil estar aqui hoje. Mas em nome de toda a minha família, dos amigos que aqui estão, queria agradecer muito essa homenagem ao Guga, ao meu pai. Ele nos deixou muito cedo e muito rápido, desde que a gente soube da sua doença. Então, toda oportunidade que a gente tem para falar e lembrar dele é muito bem-vinda. Sim, peraí. Ele tinha uma paixão muito grande pela FATEC, pelos alunos, pela logística, para ir para o Porto de Santos, por viver a vida de professor. Então eu tenho certeza que ele está muito feliz e orgulhoso de ter o nome dele nessa sala, que sim, era um sonho dele, que a gente, todo mundo aqui hoje, está realizando junto com a gente e com ele. Meu pai amava o que fazia com muita dedicação e deixou para nós todos esse legado. Eu e meus irmãos somos hoje profissionais que carregam o exemplo dele. E somos seres humanos melhores também. Não pelo discurso, mas pelas ações que ele nos ensinava dia após dia. Meu pai não tinha preguiça, fazia o que precisava ser feito, encarava os desafios, ajudava muito quem estava em volta. E algumas coisas que ele fazia, a gente só foi descobrir no dia do velório dele, que muita gente veio falar com a gente, contar coisas que a gente nem imaginava que aconteciam. E mais uma coisa que agora me veio à cabeça, quando eu estava na faculdade, eu estudava em várias salas que tinham nomes de pessoas, e eram pessoas famosas, que aqui no Brasil todo mundo conhece, se fala o nome, Valdemiro de Moraes. Hoje a gente está inaugurando uma sala com o nome do meu pai. Quanto orgulho desse momento. Então, mais uma vez, obrigada a todos por essa linda homenagem. Obrigada ao Guga, meu pai, pelos anos de convivência. Espero que onde ele esteja falando de logística, meio ambiente, economia,
rodeado de amigos, tomando uma cervejinha e cheio de bons sentimentos. Obrigada a todos que mantêm as nossas lembranças em um lugar de muita saudade, respeito e amor. Obrigada mais uma vez. Só para complementar, tomando uma cervejinha com o Pavanelli. Ufa! Muita gente se mobilizou aqui na FATEC Jaú para garantir que o Guga fosse justamente lembrado e homenageado. O Laboratório de Desempenho Logístico que inauguramos hoje começou a tomar forma há alguns meses. É preciso notar que houve apoio de muitos colegas, especialmente o ex-diretor, professor Robson Antônio Moreira, da ex-vice-diretora Valéria Lopes Rodrigues e do ex-vice-diretor, professor Luiz Alberto Sorano. Vale lembrar que Sorano, inclusive, literalmente colocou a mão na massa na hora de adequar as instalações elétricas do laboratório. Todos que passaram por lá deram sua contribuição, como os professores Sebastião Gandra, Célio Sormani, Fernando Figueiredo, Marcos Bonifácio, o auxiliar docente Guilherme, os vigilantes Sebastião Eduardo, o professor Marcos Bueno, que aceitou o desafio de restaurar e modernizar a maquete ferroviária. Sem esquecer do amigo José Fernando Anastassi, o Zito, cadê o Zito? Que mesmo aposentado, não largou a FATEC e nos ajudou com as instalações do laboratório. Agradecemos também ao nosso egresso, o Ali, o Pará, da empresa Rigdon, que gentilmente providenciaram a placa que logo mais iremos descerrar. Passo agora a palavra ao nosso ex-diretor, professor mestre Robson Antônio Moreira, para prestar suas homenagens. Boa noite a todos. Ainda bem que o Buscariolo já abriu a noite, a sessão, chorando. Então, se eu chorar agora, não vai ser novidade nenhuma, né? Mas até... E é difícil, nesse momento aqui, falar o que representa o Buga para a família FATEC e um pouquinho para mim. Para mim, em especial. Eu acho que muitos de nós estamos sentindo falta até hoje do bom dia do Buga e do vamos que vamos. Que a gente acordava e recebia isso. A gente tinha sempre uma mensagem, sempre um otimismo por parte do Buga, um momento de contagiar as pessoas que era próprio dele com relação a tudo que ele estava fazendo. Ele se envolvia de alma e coração em tudo. Era na coordenadoria, era na aula, era no comitê de logística. Em todas as ações, o Buga sempre foi expressivo. O que me chama muito a atenção, e aqui eu tenho que falar um pouquinho dessa particularidade, que no aniversário de 70 anos dele, na camiseta, a primeira palavra que tinha era FATEC. Isso demonstra o quanto ele amava essa instituição, o quanto essa área aqui representava para ele essa paixão na educação. Eu tive a felicidade de ter muitos contatos com o Buga da parte profissional. E eu tenho que confessar, aqui tenho que fazer um parênteses antes de falar um pouquinho do laboratório de logística, porque às vezes eu perdi meu pai muito cedo. Assim como você perdeu, eu perdi mais cedo ainda, com 26 anos. Né? E naquele momento, quando eu perdi meu pai, quando meu pai faleceu, eu fiquei sem chão. E depois, com o casamento, com os meus filhos, eu encontrei no Buga, mesmo sem ele saber, e talvez isso seja uma coisa que eu nunca falei para ele, que me arrependo, eu encontrei nele um braço de apoio que às vezes eu não precisava nem falar, mas ele entendia que naquele momento, quando eu procurava na sala da logística, eu simplesmente falava, peço a permissão aqui de citar os nomes dos filhos, né? Eu perguntava, o Buga, e a Carol, e o Pedro, e o Dudu, né? E parece que ele
sentiu que eu estava precisando de uma palavra de conselho com relação aos meus filhos. E ele, falando sempre elogiosamente dos filhos, né, das ações que os filhos faziam, concretizavam, ele me aconselhava. E ele tinha esse poder de acalmar. Às vezes eu chegava nervoso, né? Eu não ficava muito nervoso na FATEC, né? O pessoal que me conhece não ficava muito nervoso nesses 8 anos de direção, né? Mas ele tinha esse dom, ele tinha essa percepção. E mais do que isso, o Buga, ele era aqui na FATEC uma pessoa que hoje a gente tem muita dificuldade de encontrar, uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa que demonstra o amor. Da mesma forma que ele brigava com a gente, que ele discutia, se ele estava errado, daí a pouco ele ligava e ele falava assim: olha, pronto, falei, desculpa, vamos que vamos. E essa índole, essa honestidade, essa participação que ele tem, esse engajamento, esse envolvimento, me deixa fazer uma correção aqui, que eu estava me esquecendo de um detalhe muito importante. Trago aqui, viu, Regina, as palavras também, agradecimento do professor Robson Santos, que hoje é o nosso coordenador da antiga CESU, que não pôde participar do evento, que ele está em São José dos Campos, no primeiro encontro do agro das FATECs, tá? Ele acontece amanhã. Estava me esquecendo de passar os agradecimentos dele dessa justa homenagem. Mas o Buga era isso, o Buga era verdadeiro. O Buga, ele se envolvia. E você é o Dudu. O Dudu, eu não sei se ele lembra, mas eu lembro no velório do Buga, ele falou assim que pela manhã seu pai mandou uma mensagem para você, e você falou: pai, calma, vamos devagar, porque ele já estava pensando muitas coisas ainda, né? Mas ele era assim, ele se envolvia. E uma vez o Pavanelli falou o seguinte para mim, falou assim: o Buga só tem um problema, ele não sabe falar não. E ele se envolve e ele participa de tudo. E ele, sempre que ele se envolvia, com a intenção de fazer sempre o melhor, sempre dando o máximo de si, seja na coordenadoria, no projeto de RJI, no Hospital Amaral Carvalho, que ele era membro da CEP, né? Como delegado do Conselho de Economia, que ele foi. Enfim, o Buga tem uma história muito gratificante. FATEC Log, né? O que seria do FATEC Log sem o Buga? E aí vem mais uma característica que o Flávio lembrou, né? Estava em São Paulo com o Buga uma vez num processo de reestruturação do curso de logística. E ele estava numa sala, estava participando de outro evento, de repente eu entrei na sala para vir com ele, pegar carona e voltar para Jaú. E estávamos discutindo justamente a reestruturação e o Buga fala assim: olha, está aí o dono da disciplina, pergunta o que ele acha da disciplina. Eu falei: pode tirar a disciplina. O Buga ficou sem saber. Pode tirar? Pode tirar. Certeza? Certeza. Aí depois, na hora que nós estávamos voltando para cá, ele falou assim no carro: por que você pediu para tirar a disciplina sua? Eu falei: Buga, você me ensinou que eu tenho que pensar no curso. Se a minha disciplina não é mais importante, nós temos que pensar no curso, pode tirar da disciplina. Você que me ensinou isso? Eu falei: não, tá certo. Mas ele não tirou a disciplina. Ele não tirou a disciplina. Então, desde quando, há 8 anos atrás, quando eu assumi a direção, o Buga sempre veio com o propósito de montar o laboratório logístico. E o Orlando, ele falou muito bem que o Buga, ele se envolveu no LAUT e ele gostaria de trazer para a FATEC Jaú o que nós temos, o que eles têm no LAUT, guardadas as devidas proporções, que nós pudéssemos expor aqui e fazer com que os nossos alunos trabalhassem com o mesmo perfil, com as mesmas características, mas formando um aluno de FATEC, como é a nossa essência aqui. Infelizmente, nesses 8 anos, com a ajuda da Valéria, com a ajuda do Sorani, que realmente, né, Sorani, colocou a mão na massa, fez com que acontecesse ali esse laboratório, se empenhando, entre outros envolvidos, Zito, Flávio, enfim, toda a comunidade.
isso nós conseguimos fazer. É o mínimo que nós poderíamos fazer pelo Buga. O Buga merece muito mais. O Buga ele vai sempre ser lembrado por tudo que ele fez pela logística. E nesses 8 anos que eu estive na direção, o Buscariolo voltando agora também vai perceber isso daí, é comum você participar de um evento e ter alguém no evento falar assim: eu conheço um professor de Jaú, eu conheço aquele professor coordenador de logística, o Buga. O Buga me ajudou com isso, ou com outra ação. O Buga que me aconselhou. Essa era a pessoa que alguns de vocês aí, alunos, infelizmente não terão oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu quero deixar aqui um recado, que nós tenhamos mais pessoas dentro da nossa sociedade com o legado do Buga. Honestidade, comprometimento, uma pessoa de família e, acima de tudo, com uma honestidade ímpar. É exemplar. Falar do Buga é muito difícil. Ele nunca falava não. Ele sempre tem uma palavra de conselho. Então, que esse laboratório de logística, de desempenho logístico, sirva para vocês, alunos, de uma maneira especial. Toda vez que você entrar e olhar para o nome do Oswaldo Contador Júnior, que sirva de estímulo para que você supere as dificuldades da sua vida e cresça. E parabéns, Regina, pela família que vocês constituíram, pelos filhos que você tem, que eu não tenho dúvida que ele os amava muito, muito mesmo. Eu só tenho a dizer mais uma coisa aqui. Muito obrigado, Buga, de você fazer parte da minha vida. Muito obrigado pelos ensinamentos que você proporcionou à minha vida e que eu pude, de uma forma indireta, transmitir para a minha família. O dia que eu fiquei sabendo do falecimento do Buga, para vocês terem uma ideia de como o Buga é importante na vida das pessoas, mesmo eles não sabendo, o meu filho, o Guilherme, quando ele ficou sabendo que o Buga faleceu, ele chorou. Por que ele chorou? Porque eu chegava em casa às vezes e falava para ele assim: ô Gui, sabe quem perguntou de você? Ele falava assim: o Buga, né, pai? E o Buga acho que viu o Guilherme 2 ou 3 vezes. Essa era a pessoa que nós perdemos. Então, mais uma vez, tem dificuldade na sua vida? Não se esqueça. Lembra do que o Buga era e será para nós um exemplo de pessoa. Deram o microfone na minha mão, então eu não vou perder a oportunidade de expressar toda a minha gratidão pelo Buga. Trabalhei 10 anos do lado dele, sala a sala. Às vezes a gente brigava também, viu, Regina? Não faz isso! Mas, com toda a licença, eu acho que ele me adotou também um pouquinho como filha, porque eu sentia muito esse carinho dele. Foi ele quem me botou no carro. Vamos lá para São Carlos, você vai fazer o seu mestrado. Você tem que fazer o seu... Na verdade, ele mandava, né? Você tem que fazer o seu mestrado. Hoje eu sou mestre por causa dele. Então, assim, tem coisas que é só valor, que é gratidão. Eu não tenho como pagar isso, eu não tenho como retribuir isso. Eu só tenho gratidão, tá? E eu acho que se estendia, né? Porque eu sou um pouco íntima de vocês, apesar de vocês não saberem, tá? Eu conheço a história da Carô, das suas filhas, eu conheço a história do Dudu, eu conheço a história do Pedro, dos filhos, porque ele compartilhava. E a gente só compartilha essas coisas com quem a gente ama. Então, eu me sentia muito querida. E o recíproco é verdadeiro, né? Ele também conhecia muito da minha casa, da minha família, da minha filha. A Regina, todo Natal, me mandava um presente. Tenho vários guardados na minha casa. Que eu vejo lá o MR, é da Maria Regina, foi ela que me deu. E eu falava: Buga, que linda. Ele falava: agradeça a Regina. Foi ela que mandou, ela que lembra, fala, é coisa dela isso. Então, não tem preço, não tem que pague. Obrigada pelo carinho de vocês. Assim, é uma família linda mesmo que a gente quer, que a gente faz parte, né, que a gente conhece um pouco e que a gente ama de coração. Obrigada, parabéns por tudo que vocês construíram. E aí eu tenho que encerrar.
Então, está escrito assim para mim, olha, feitas as devidas homenagens, então, nós vamos convidar todos vocês a acompanhar a inauguração do Laboratório de Desempenho Logístico, professor Oswaldo Contador Júnior, cuja placa será descerrada e haverá apresentação do local. Então, agora nós vamos para a sala, a gente se encaminha para lá, a sala não é do lado, é a próxima. Então, a gente vai, o Flávio vai nos conduzindo.